A lógica da dominação explica o porquê sexismo e especismo andam juntos. Ecofeminismo, Mulheres e Natureza é uma série de artigos que busca discutir a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. A partir de conceitos e argumentos, a filosofia ecofeminista busca compreender as interconexões entre a opressão dos animais, da natureza, das mulheres e de outros grupos em situação de vulnerabilidade. Como visto anteriormente no texto, abre aspas, Por que mulheres, animais e natureza sob o mesmo olhar, fecha aspas, as interconexões são diversas, histórica, empírica, ética, política e conceitual, por exemplo. Embora todas sejam importantes para evidenciar a necessidade de perceber o que há em comum entre as diferentes formas de dominação, a filosofia ecofeminista trabalha especialmente com a conexão conceitual. Tendo o gênero como categoria de análise, a filosofia ecofeminista entende que sexismo, especismo e outros ismos de dominação, classismo, heterossexismo, racismo, etc., funcionam sob a mesma lógica. É justamente por isso que a filosofia ecofeminista pode contribuir com argumentos em favor da superação da discriminação e opressão, seja contra humanas, humanos ou outros que não humanas, humanos. Essa lógica de dominação faz parte de algo mais amplo que a filósofa Karen J. Warren chama de estruturas conceituais opressoras. As estruturas conceituais são entendidas como um conjunto de crenças básicas, valores, atitudes e pressupostos que dão forma e refletem como alguém vê a si mesmo e ao mundo, funcionando como uma lente socialmente construída a partir da qual se percebe a realidade. Elas não são intrinsecamente opressoras, mas passam a ser quando são afetadas por fatores diversos: gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, espécie, etc. A partir de então, elas são usadas para explicar, manter e justificar as relações de dominação e subordinação injustificadas. Assim, uma estrutura conceitual opressora de viés machista, por exemplo, visa justificar a subordinação das mulheres pelos homens. A base conceitual dessas estruturas de dominação está localizada nos dualismos de valor hierarquicamente organizados: homem, razão, branco, cis, humano, cultura de um lado, e mulher, emoção, negra, trans, animal, natureza do outro. Em virtude das mulheres, a natureza e os animais estarem associados ao mesmo lado do dualismo e os homens ao outro, é relevante pensar em conjunto na superação dessas dicotomias e nas diferentes formas de dominação, independentemente da espécie, seja contra humanas, humanos ou outros que não humanas, humanos. Assim, da mesma maneira como sexismo e especismo fazem sentido juntos, considerando que há uma mesma lógica de dominação que visa justificar, mesmo que injustificadamente, a subordinação de mulheres e animais, a superação dos ismos de dominação também faz sentido de serem pensados juntos. Uma concepção interseccional busca manter a coerência, seja prática ou teórica, na defesa das mulheres, dos animais ou de quaisquer outros grupos. Nesse sentido, romper com a lógica binária que hierarquiza e relega um espaço inferior às mulheres e aos animais, em contraposição aos homens e aos humanos, humanas, respectivamente, significa romper também com a dicotomia direitos humanos, direitos animais. Se, como afirma Tom Regan, os direitos humanos podem ser entendidos como um sinal de entrada proibida que visam garantir a vida, a liberdade e a integridade física, então esses direitos morais precisam ser garantidos também aos animais, além dos humanos e humanas. Com a ampliação do círculo de moralidade, é a possibilidade de ter a vida, a liberdade ou a integridade física violadas que impõe essa proibição, não o fato de pertencer à espécie humana. A partir do momento em que se considera moralmente os animais, tanto quanto os humanos humanas, percebemos que, se não tivermos um olhar mais amplo, corremos o risco de reforçar outras formas de discriminação. Pensando a partir de um exemplo, podemos citar a questão do aborto. Em um argumento simplificado, ser a favor da vida dos animais implicaria um posicionamento contrário à legalização e ou descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, pois ser a favor da vida seria também ser a favor da vida do feto. Carol J. Adams, teóloga ecofeminista, argumenta que a lógica é justamente oposta. Ser a favor da vida dos animais é coerente com a posição a favor da vida da mulher e do respeito à sua autonomia.
Teoricamente, humanos já fazem parte do círculo de consideração moral, mas na prática ainda existem muitas violações racistas, LGBTfóbicas, machistas, classistas e assim por diante. Um exemplo que ilustra essa violação ou negação de direitos é o sistema penal extremamente seletivo que tem cor e classe social. Logo, quando quisermos reduzir a violência contra animais e pensarmos no aumento da pena, não podemos fechar os olhos para o fato de que a população carcerária é composta majoritariamente por negros e pobres, que compõem os grupos mais sujeitos ao encarceramento, não porque cometam mais crimes, mas por estarem sujeitos à referida seletividade. A hierarquização das pautas dos animais e dos humanas dificulta essa ampliação. Achar que o movimento feminista é mais importante do que o animalista ou ao contrário não contribui com o objetivo de alcançar a libertação da opressão. Essa é justamente uma das contribuições do ecofeminismo, mostrar que a lógica é a mesma para todos os ismos de dominação. Na prática, nem todas as pessoas vão se engajar em todas as pautas, movimento negro, feminista, animal, ambiental, etc. Inclusive porque cada uma ocupa um lugar de representação. Mas, se não incorrermos no erro de discriminar outras pautas, já estamos contribuindo para com todas elas. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.